Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com muita satisfação, juntos concluiremos mais um trimestre e com estudos maravilhosos que tivemos. E, como sempre, uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento importantíssimo em nossas vidas, aonde encontramos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e capacita-nos não só a compreensão, mas com as Tuas bênçãos termos condições de praticar e de ensinar aos que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas, te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de adentrarmos no tema que fechará o trimestre, eu gostaria de convidá-los a observar aí no índice do manual o que nós estudamos durante esse trimestre. O primeiro tema que estudamos foi da leitura à compreensão. Nós vimos que a obra escrita pelo profeta Daniel, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem cunho messiânico e tem cunho profético e escatológico também. No segundo tema, de Jerusalém à Babilônia, nós percebemos que muitas vezes mudanças radicais acontecem na vida de muitos como oportunidade, ou quem sabe até uma última oportunidade, para se endireitarem, para encontrarem a convivência ideal para com o doador da vida, servi-lo em espírito e em verdade, adorando-o na beleza da sua santidade. E desta maneira, encontramos o verdadeiro sentido do verdadeiro amor e o verdadeiro sentido da vida. E desta forma, com certeza, aprenderemos como nunca a amar o semelhante como a nós mesmos, a Deus acima de tudo, e vivermos uma vida para a honra e glória de Deus, uma vida digna, onde encontramos não só o sentido da vida, mas como também o conforto de convivermos com o nosso Criador e Mantenedor. No terceiro tema nós estudamos do mistério à revelação. Vimos algo incrível. Nabucodonosor teve um sonho. No momento de sono profundo, esqueceu do sonho. E aí desenrolou um cenário incrível da manifestação de Deus na vida do povo de Deus e daquele reino naqueles dias. E para nós então, para os nossos dias, nem se fala. Porque ali, na revelação desse sonho, Deus desenhou de forma resumida o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, num único capítulo da Bíblia, onde o reino de Deus seria estabelecido para sempre e de uma maneira definitiva na história do universo. Na lição de número 4, nós estudamos da fornalha ao palácio. Não muito diferente da revelação de Daniel 2, aqui agora aparece outro testemunho incrível. Em Daniel 2 foi revelado um sonho que o rei tinha esquecido, e não só revelado o sonho, mas como interpretado, segundo a presciência divina revelada ao profeta Daniel. Aqui, o próprio Deus vem e acode os seus servos, lá dentro da fornalha. Fornalha essa que queimou soldados de elite, da tropa de elite de Nabucodonosor, que ficaram carbonizados do lado de fora. E agora ali o próprio Deus entra, o Filho do Deus vivo, o arcanjo Miguel, começa a circular com eles dentro da fogueira, conversando, como se estivessem num quarto de ar-condicionado. Que testemunho incrível, que impacto esplêndido na vida, não só daquele monarca, mas de todos os que estavam presentes ali. Na lição de número 5, do orgulho à humildade. Vimos que Nabucodonosor, aquele monarca, que há tantos e tantos anos Deus vinha preparando para ser um servo seu, porque Deus conhece o coração das pessoas, sabia que ele poderia ser. Mas nós, como seres humanos mortais,
jamais imaginávamos que o indivíduo daquele quilate, tão obscurecido pela natureza pecaminosa, pudesse se transformar numa joia tão brilhante como se tornou no final. Mas infelizmente, teve que conhecer o gosto do capim para conhecer o custo de ser orgulhoso e de ser egoísta. E principalmente de ser arrogante. Mas ainda bem que teve uma solução. E ele pôde se arrepender, se converter, que é o principal, e finalmente alcançar o propósito de Deus. Infelizmente, muitos pelo mundo afora, com o orgulho e egoísmo que tem, as teimosias, infelizmente, nem comendo capim não vai aprender. Se enquadram naquele perfil de pau que nasce torto, que até a cinza é torta. Mas não se esqueça que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E nunca é tarde para aceitar a direção desse Deus e principalmente qualquer forma de terapia, que seja por amor ou pela dor, mas que possamos ser salvos. Que Deus realmente nos abençoe, como abençoou Nabucodonosor naquela época, e tantos antes dele e depois dele, ele tem abençoado e conduzido a relação da galeria dos campeões da fé e outros também, ainda que não esteja na galeria dos campeões da fé, mas registrados no livro da vida do Cordeiro. E para que mais do que isso? Se todos estarão um dia diante do eterno Criador e vivendo a vida eterna, tendo sido resgatado à condição original do plano da criação. No sexto tema, da arrogância à destruição. Aqui uma história lamentável do monarca, neto de Nabucodonosor, que precipitou em 3 anos, antecipou de forma precipitada a invasão do Império Babilônico. Os medos e persas, que deveria só ao final do castigo dos hebreus, 70 anos, ter invadido, teve que invadir antes, 3 anos, por causa da arrogância desse monarca estúpido, que acabou sendo morto, inclusive, na noite que ele cometia os insultos que cometeu contra Deus. Que o profeta Jeremias tinha comentado que seriam 70 anos o cativeiro dos hebreus em Babilônia. E, na realidade, ficaram 67. Os outros 3 anos foi dentro do governo da Medopérsia, sob o comando de Ciro, o rei dos medos e persas. Mas de uma forma ou de outra, a palavra foi cumprida, 70 anos de cativeiro. E lá na Babilônia, onde eles estavam, a palavra de Deus nunca falhou e jamais falharia. No 7º tema, da cova dos leões à cova do anjo. Apesar que anjo não tem cova, mas ele, na realidade, foi lá, nessa cova dos leões, aonde também se tornou um local, aonde não um anjo, mas o próprio Deus, o Filho de Deus, o mesmo Miguel que entrou lá na fornalha para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, agora estava ali do lado do profeta Daniel, mantendo os leões quietinhos no lugar deles, sem que eles incomodassem o profeta Daniel. E claramente, uma convivência muito legal ali que aconteceu entre o profeta Daniel e esse exercício de manifestação não só de fé, mas de um milagre extraordinário, no meio de tantos leões, né? Aquela cova cavada no chão, que tinha um túnel saindo lá para um pasto todo cercado, onde vivia esses leões, mas a cova, porque lá em cima tinha uma pedra na boca do buraco, da onde eles tratavam desses animais. Eles não tratavam pelos portões ou por cima da tela onde esses animais viviam. Mas esses animais eram tratados por esse buraco. A pedra era removida, onde Daniel tinha sido jogado ali dentro, e ali os leões nada fizeram com ele. Porque lá dentro, na frente de Daniel, já estava o próprio Filho de Deus aguardando ele descer. E evidentemente, protegeu para que ele não ferisse ao cair lá embaixo. E nenhum leão fez mal para ele. Meus amados, é uma experiência extraordinária. Aonde a fé de Daniel levou ele,
e depois que ele foi tirado de lá, os verdadeiros responsáveis por essa armação que jogou ele ali, como também foi a armação aqueles que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego lá dentro da fogueira. Meus amados, aqui, ao serem jogados eles e suas famílias lá dentro, foram destruídos antes de tocar o chão. E nem ossos sobraram para fazer um velório sequer daqueles que foram jogados na cova dos leões após a retirada do profeta Daniel dessa cova. Graças ao poder de Deus, esse milagre extraordinário registrado no Escrito Sagrado. Na lição de número 8, nós estudamos do mar tempestuoso às nuvens do céu. Ao analisar o capítulo 7 do livro de Daniel, tantas lições maravilhosas, em paralelo também com outras profecias da história de reinos que dominariam sobre a face da terra, mas esse aqui desembocando de uma maneira fantástica, de uma forma escatológica, no juízo de Deus, que iniciaria em 22 de outubro de 1844 e se estenderia até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando aquele fogo que corria do trono para lá e para cá, realmente se manifestar, conforme 2 Pedro 3, de 8 a 13, a revela que os elementos ardentes se fundirão e a terra e as obras que nela se queimarão, aonde também Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,8, revela que então será revelado o iníquo ao que o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda e pelo assopro de sua boca. João também no Apocalipse, capítulo 18, verso 10, comenta que em uma só hora toda essa Babilônia será destruída. Esse é um resultado do juízo de Deus, que então, segundo as profecias, teria começado em 22 de outubro de 1844, a parte investigativa, e quando chegasse o momento de manter essas pessoas previamente castigadas, sendo de certa forma punidas, não só com 7 pragas, mas também com a destruição proveniente do mesmo fogo que um dia destruiu Sodoma e Gomorra, agora destruindo os ímpios que tiveram a oportunidade de serem pessoas de bem e optaram pela injustiça e pela maldade, pela ignorância e pela iniquidade. Na lição de número 9 nós estudamos da contaminação à purificação. Vimos através desse estudo que a obra de Deus vinha sendo atacada pelas potestades da maldade, por Satanás, e diversas formas de contaminação, não só no santuário terrestre, mas como na vida do povo de Deus, que vivia se contaminando geração após geração. E isso não parou, nem nos dias de Cristo, porque nos dias de Cristo, o próprio Cristo foi condenado pela liderança da sua igreja, foi rejeitado, veio para que era seus e os seus não o quiseram. Eles o conduziram, inclusive, ao Calvário, entregaram ao Império Romano para que o executasse. O próprio Império Romano tinha consciência que aquilo era uma injustiça, aquilo era uma armação. Mas é tanta contaminação que até alguém, como Pilatos, teve coragem de pedir água para lavar as mãos, como se isso limpasse a consciência de quem tinha realmente poder e autonomia para que aquela injustiça não fosse cometida. Sabe, irmãos, não parou por aí. Nos 7 períodos da igreja cristã revelada no Apocalipse, em todas elas tinha pessoas perdidas. Tanto que desde o primeiro período, que é a igreja de Éfeso, arrepende-te, pratica as primeiras obras, para que não perca o fogo do primeiro amor. Essa lição, essa mensagem mostra que sempre, desde o primeiro período, houve pessoas realmente que preferiram continuar contaminadas. E se observarem todos os períodos da igreja cristã revelada em Apocalipse, até Laodiceia, que é o último deles, que começa exatamente em 22 de outubro de 1844, de quando iniciou o juízo investigativo para cá, e esse povo do juízo ali, então, ou laodiceanos, são chamados para mostrar a mensagem do juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A primeira mensagem apresentada por esse povo laodiceano, esse povo do juízo aí, mencionado no contexto de Laodiceia, dentro dessa igreja tem pessoas mornas, tem pessoas frias, que Deus está
ponto de vomitar esses mornos de dentro de si para fora. Por quê? Porque são pessoas que têm consciência da contaminação e preferem continuar dentro da contaminação. Por isso que a purificação vem para os que querem ela, os que querem aceitar. Aí esse fogo do Espírito Santo nos mantém convertidos de fato, que esse é o batismo no fogo. Que o batismo do Espírito Santo é a conversão e o batismo no fogo nos motiva a viver isso e a ensinar isso. Para que o mundo todo seja incendiado com esse entusiasmo de compreender a palavra, de ensinar a palavra e de ter a certeza que Jesus em breve voltará. Pelo menos vai dar uma brecada nele quando ele voltar e depois de 1000 anos a Cidade Santa vai descer, aí a régua vai passar de vez. E que eu e você naquele grande dia e os nossos lares representados possamos fazer parte dos escolhidos que estarão fazendo parte desses que receberão de volta a condição original da criação, de sermos raça pura novamente. Sermos definitivamente revestidos pela eternidade e estarmos encerrados com esse assunto de vez da história do pecado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na lição de número 10, da confissão à consolação. Nessa lição nós estudamos o custo da fragilidade humana, né? O profeta Daniel, com toda a dedicação dele com o povo de Deus em toda a sua vida, desde ele jovenzinho até ali, assistindo à apostasia do povo de Deus. Uma apostasia que parecia um atoleiro, uma areia movediça. Quanto mais as pessoas se debatiam por si próprias para sair dela, mais afundava. Mas o profeta Daniel entendeu que precisava de vir de Deus essa orientação fantástica para que pudessem realmente se converter de verdade e ter a justiça de Cristo, as vestes de Cristo, para cobrir as nossas, que as nossas jamais por si próprias estarão limpas. E isso foi algo que o profeta Daniel entendeu aqui nessa ocasião, onde ele orou confessando a sua condição pecaminosa e do seu povo. Por mais que ele estivesse bem espiritualmente, ele sentiu aqui a fragilidade do mortal sem Deus na vida dele. E aí sim, quando isso aconteceu, ele conseguiu entender diversas profecias que até então ele ainda não tinha entendido completamente. E aqui ele pôde ter a compreensão plena, porque o anjo Gabriel veio até ele e daí para frente foi só bênção. E pôde revelar coisas incríveis que para nós hoje então tem muito mais sentido do que foi para ele na época, que muitas coisas ele morreu sem entender completamente. Que maravilha, testemunho maravilhoso. Na lição de número 11 nós vimos da batalha à vitória. Irmãos, nesse estudo aqui, que foi o estudo do capítulo 10 do livro do profeta Daniel, nós descobrimos que existe um momento nas nossas vidas que nós precisamos de romper os limites do nosso próprio medo. O que está revelado ali foi um desespero incrível na vida do profeta Daniel, um medo que ele nunca imaginou passar na vida dele. Não só ele, mas Ezequiel, João, todos passaram semelhantes experiências e caíram com a cara no chão e teve que ser acudido pelo ser celestial para que eles voltassem a viver uma vida normal de novo. Porque foi muito grande o medo que eles enfrentaram. Mas em seguida, eles tiveram compreensão, condição de ficar realmente de pé, de olhos abertos, ouvidos atentos e a mente aberta para tentar entender e capturar o máximo que pudesse da compreensão da visão que eles estavam vendo e principalmente serem felizes de saber que o que era para ser entendido foi entendido e vivido. O que não era para ser entendido, não era para ser entendido e pronto. Mas romperam pela fé e pela comunhão com Deus os limites do medo, que é muito importante. Medo em excesso é nocivo, medo na medida certa traz juízo. E assim Daniel foi muito ajuizado, como Ezequiel, como também João. E nós também não será diferente se tivermos a dosagem certa de tudo que precisamos ter em nossa vida. É lógico que a coragem é muito importante, mas um pouquinho do medo é nessas horas que a pessoa descobre que é uma forma ideal de ter juízo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Na lição de número 12,
nós estudamos do norte e sul a terra gloriosa. Aqui nós descobrimos um estudo extraordinário, avaliando o contexto da obra de Deus através do profeta Daniel, que se trata da revelação, dentre muitos detalhes das nações, dos dias ali da visão do profeta Daniel, se tratando em si da Medo-Pérsia para cá, mas detalhes que desencadearia numa obra estúpida sobre a face da terra, de movimentos satânicos, desenvolvendo obras anticristãs, que combateria a obra de Deus sobre a face da terra e focadas agora especialmente na obra do cristianismo. Movimentos de fatos anticristãos, mas com fachada de cristãos, estariam empreendidos, focados em combater a obra de Deus sobre a face da terra. E muitos conselhos e orientações importantes nesta revelação nos veio, que nos prepara de fato para enfrentarmos situações difíceis como foi as que o profeta Daniel enfrentou e como as que em muito breve a história deste mundo também estará enfrentando. Muito importante o que estudamos também nesse tema. Agora a lição de número 13, aqui encerra o trimestre, do pó às estrelas. Uma impressionante matéria, um impressionante tema e muito feliz, aonde o autor dessa lição foi verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus para nos trazer detalhes tão importantes dentro da revelação da profecia, da palavra de Deus. De cara, no verso principal nós temos Daniel 12, verso 3, que diz o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, é interessante que isso aqui é uma regra fundamentada na conexão com Deus e aplicável a qualquer período da história do pecado. Se você em Deus busca a sabedoria, se eu em Deus busco sabedoria, com certeza eu estarei sempre resplandecendo. Porque Jesus disse que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. E como ter luz nos olhos sem buscar de Deus a sabedoria do entendimento para a compreensão mínima do que significa viver neste mundo, a não ser viver para a honra e glória de Deus e um dia poder voltar a fazer parte do projeto original da criação. Pense nisso, é muito sério. A regra revelada aqui em Daniel 12, 3 não caiu de moda. Enquanto tiver mortal vivendo sobre a face da terra, ela vai funcionar. E para sempre, todos que estarão convivendo eternamente na presença do Deus vivo, cada dia estará resplandecendo mais, porque estarão conectados com a fonte da luz, que é eterna e absoluta, e que está acima de tudo e todos. Mas é a fonte do amor e da vida. Por isso que Cristo diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem vida senão por Ele. No segundo tema, Miguel, nosso príncipe. Aqui o personagem filho de Deus. Quando vimos arcanjo Miguel na Bíblia, arcanjo, príncipe filho do Altíssimo. Olha o significado de arcanjo. Sobra para alguém? Príncipe filho do Altíssimo. E Miguel é uma palavra no hebraico. Quem é como nosso Deus? Eu pergunto, arcanjo Miguel, sobra para mais alguém a não ser o filho do Deus vivo? Dá para acreditar que exista outro arcanjo no universo além de Miguel? Muitos acreditam em ordens de arcanjos, de serafins, de querubins. E nós vimos durante o estudo desse trimestre mesmo, serafins e querubins, olhando lá em Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, são um sistema de transporte. Não são anjos, como muitos entendem por aí. Não são formas ou classes angélicas. Mas Miguel, então, é o único arcanjo do universo. Não existe classe de arcanjos.
Existe um arcanjo, porque a palavra arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E Miguel, essa palavra ligada com arcanjo Miguel, Miguel é uma palavra clara que diz quem é como nosso Deus. Pronto, não tem mais para onde virar. E todos os textos que nós estudamos sobre esse personagem na Bíblia mostram a relação direta. Aqui no livro de Daniel, ele vindo ajudar Gabriel, que é a criatura que substituiu Lúcifer lá no céu, é o anjo mais poderoso do universo, é a criatura mais poderosa do universo. Ele aqui, na revelação do capítulo 11, ele fala para o profeta Daniel que Miguel, o filho de Deus, teve que vir para ajudar ele. Porque ele não estava conseguindo resolver a parada junto a Ciro e Cambises, porque Cambises estava dando muito trabalho envenenando a Ciro. E Miguel teve que vir fazer o trabalho do Espírito Santo, convencendo esses dois. Além de ser visto também aqui, dentro do contexto teológico e bíblico, até da própria tradução, como um líder absoluto dos exércitos celestes. Esse é o significado do capítulo 12, verso 1, quando diz que se levantará Miguel. Esse levantará é alguém agindo em nome do exército do Senhor, do qual ele é o comandante, é o general. E esse personagem, quando o anjo Gabriel falou que ele estava vindo auxiliá-lo, deixa claro essa conotação dele realmente ser o filho do Deus vivo e o comandante absoluto do exército do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse contexto também do capítulo 12, verso 1, nos leva a olhar também lá para Apocalipse, no capítulo 21, verso 6, quando ele se levantará antes de liberar as 7 pragas e dizer está feito. Como diz aí no texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 6. E onde também Apocalipse 22, 11 e 12, onde ele, após dizer que está feito, que o justo que continue sendo limpo e cada vez mais limpo, e o injusto que seja cada vez mais sujo, porque estará sendo vitimado pela operação do erro, revelada lá em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12. E também em Apocalipse, no capítulo 17, o verso 17. Mas também não poderíamos deixar de lembrar que em Apocalipse 16, 17, a hora que ele lançar a última praga, ele novamente vai dizer, está feito. E no momento que ele falar isso, aqueles anjos que está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 1, vai poder liberar os 4 ventos e o grande terremoto revelado então no restante dos versos de Apocalipse 16, a partir do verso 17 e em diante, estará acontecendo o terremoto e o desfecho do conflito. E o Senhor estará se manifestando nas nuvens dos céus, após o toque dessa trombeta que libera tudo então, e o início dessa reguada no planeta, antes do milênio passar, será passada, onde esse planeta em uma só hora será destruído, como confere Apocalipse capítulo 18, verso 10. Sabe, irmãos, é algo muito impressionante o que nós vimos da obra desse Miguel. E lá em Romanos capítulo 8, verso 31, ele, esse Filho de Deus, atua como intercessor e vive à direita de Deus. E lá em Hebreus 7, 25, ele é intercessor e é nosso Salvador. Ele fez uma obra magnífica quando ele decidiu vir aqui e fazer parte da nossa natureza. E no terceiro tema, inscrito no livro, aqui ainda analisando o verso 1 do capítulo 12 de Daniel, esse será liberto por Miguel. Esse será salvo. Esse voltará a fazer parte da raça pura original, do projeto original da criação. Os demais, esses serão consumidos pelo fogo que vai descer do céu. Os demais são aqueles que lá em Apocalipse, no capítulo 17, verso 8, estão revelados, que estão sempre admirando as bestas apocalípticas, estão sempre admirados pelo pecado, estão sempre encantados pelo pecado, estão sempre encantados pela própria conduta da forma de ser, pelo seu próprio jeito de ser.
está sempre encantado consigo mesmo. Estão sempre encantados com o seu próprio eu. Lá em Apocalipse 17:8 está falando: e aqueles cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro se admirarão de ver a besta que era, que já não é e que há de subir do abismo. Se referindo ao período da Inquisição, aonde estava surgindo em muito breve uma besta que sobe do abismo, revelada em Apocalipse capítulo 11, que perseguiria o Antigo e o Novo Testamento, que são as duas testemunhas, e um assunto, inclusive, que está conectado com a revelação que nós vamos ter aqui ainda dentro desse tema, muito interessante, e lá no 6º tema estaremos abordando. Referente a períodos proféticos muito curiosos, que tem aqui no livro de Daniel, que eu nunca vi ninguém mexer com esses períodos. E esse moço, de forma muito feliz, que escreveu essa lição, esse servo de Deus, de maneira muito feliz, conseguiu trabalhar com esse assunto de uma maneira fantástica. Nós vamos ver agora mesmo. Interessante que esse registro aqui nos livros nos remete a duas visões dentro da Bíblia Sagrada que nos dão detalhes bem mais meticulosos desse tipo de registro. Um deles está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 3. O outro está em Ezequiel capítulo 9, verso de 1 a 4. Vamos primeiro nesse de Ezequiel. Nós estamos aqui tratando de um momento em que o profeta Ezequiel já estava lá no cativeiro e foi levado, arrebatado, 1.650 quilômetros de distância, mas há 5 anos à frente do seu tempo. E descreveu o que estaria acontecendo ali. E aqui, na altura do verso 1 ao verso 4, mostra o Senhor se levantando sobre um querubim, a sua glória cobrindo tudo, mas mostra 6 indivíduos com armas de destruição em massa nas suas mãos, entrando, e um 7º indivíduo, chamado então de escrivão, com tinteiro na cintura, que estaria registrando o que estava acontecendo tudo ali. E uma ordem foi dada para esses indivíduos, que eles selassem os que tinham conserto, para que eles pudessem ir para o cativeiro e lá, quem sabe, pudessem ter uma oportunidade de se corrigirem e poder ser contado na galeria dos campeões da fé, ou no mínimo, ser escrito no livro da vida. Mas os demais, que não fossem selados, era para ser destruído, não era para escapar nem criança, nem velho, nem virgem, nem ninguém, nem nada. Porque estavam plenamente contaminados e encantados pelo sistema que vai contra Deus, pelo sistema que vai contra a vida. E lá em Apocalipse, então, no capítulo 7, verso 3, vai acontecer um selamento parecido. E é algo muito impressionante que os que forem selados serão contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. O selamento é extensivo à grande multidão e a 144 mil ali. Mas os 144 mil foi destacado da grande multidão pelo fato deles serem os líderes que coordenarão essa grande multidão no desfecho final, mas uma grande multidão de selados. Só na primeira praga é que haverá separação de joio de trigo. Ou seja, no meio do povo de Deus terá pessoas sem serem seladas. E essas pessoas sem serem seladas sairão do meio do povo de Deus para se tornar seus piores inimigos. Mas graças a Deus que Apocalipse 18:8 fala que em um só dia, ciclo de 24 horas, cairão todas as pragas. E nesse dia não morre ninguém e não nasce ninguém. Um ciclo de 24 horas, que é o dia da ira de Deus, que terminará com a manifestação de Cristo nas nuvens do céu e o planeta Terra sendo destruído pelo resplendor da vinda de Cristo. E nós atravessaremos essa fornalha do planeta, indo em direção ao encontro com o Senhor nos ares, sem sermos atingidos por uma fagulha desse fogo sequer. Essa é a fé que inspira a mim e a você a continuarmos, não só crendo, mas estudando e vivendo a palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 4º tema nós temos a ressurreição. Analisando Daniel capítulo 2, verso 2 e 3, aqui nós temos uma revelação incrível de um assunto, de um detalhe muito importante do tema profético, que nos mantém realmente alertas
nesta compreensão maravilhosa. Quando fala de cara em ressurreição, esse assunto é o desmascaramento de um ensino que o diabo tentou colocar lá no Jardim do Éden e alastrou pelo mundo todo, inclusive no mundo cristão, chamado Espiritismo, a crença que o Espírito vive sem a carne. E aí a maioria dos cristãos, aí vai num velório, o irmão está lá na glória com o Senhor, a irmã está lá na glória com o Senhor, ou lá em casa do pé de orelha, não, que lá está queimando no inferno. Então são crenças tão absurdas, como se corpo, alma e espírito, na linguagem deles, fossem coisas divisíveis. E na realidade aqui nos prova pela ressurreição que corpo, alma e espírito, em primeiro lugar, são mortais. Não são imortais. A única coisa imortal que está aí é o fôlego de Deus, que é o Espírito, que a gente conhece, fôlego de Deus. Lá de Gênesis 2:7, lembra? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Então a alma vivente é o resultado do fôlego de Deus com o pó da terra. Esse pó da terra é de onde nós fomos criados. E aí Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e nós nos tornamos alma vivente. Então quando morre, Eclesiastes 2:7, o pó volta à terra como era e o fôlego volta para Deus que o deu. Para nós nascermos, Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Quando nós morremos, volta para o pulmão de Deus e o corpo está ali no pó, descansando. Por isso que Daniel 12:1 fala, aqueles que descansam no pó da terra, que dormem no pó da terra. Está bem claro. Inclusive, lá em Romanos capítulo 8, verso 18, faz um comentário muito interessante, que as aflições que nós temos hoje, aflições presentes, do nosso tempo presente, serão suprimidas pela glória futura. E lá em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, completa essa mensagem de maneira impressionante, onde revela o seguinte, que Cristo foi participante da nossa carne, do nosso sangue, na própria vida dele, e com a sua morte, ele derrotou o diabo e derrotou, consequentemente, o que nós entendemos por morte, que na realidade nunca foi morte. Morte foi a dele. Apocalipse 1:5, ele foi o primogênito dos mortos. Ele morreu a morte eterna, por isso que ele suou sangue no Getsemane, que ele sabia o tipo de morte que ele ia morrer. A morte da serpente, que o dia que essa serpente morrer, que o diabo morrer, ele nunca mais vai ressuscitar. O dia que os ímpios forem consumidos após o milênio, que vai quando Deus vai passar a régua definitiva na história do planeta, acabou. Porque para Deus vida e morte são absolutos. Isso que nós entendemos de morte hoje é sono da morte, como nós vimos aqui em Daniel 12:1, como lá em João capítulo 11, verso 11, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Sono da morte. Desmancha debaixo da terra, mas é sono da morte. É uma maneira do planeta não extrapolar de gente, porque nós não temos condição de habitar em outros planetas, em outros mundos, ainda não temos. Então até que isso aconteça, sono da morte precisou de fazer parte do contexto dos seres mortais, dos seres pecadores, para que exatamente tenha condições do tempo exato de Deus acontecer na história do grande conflito e ele vir poder passar a régua de uma vez por todas. E assim mesmo, nós vamos ver que essa régua vai ser passada em 2 etapas, né? Na vinda de Cristo começa e depois do milênio termina, quando todos os que já morreram serão ressuscitados e aí sim Satanás, os ímpios e todos os que fizeram parte da história do grande conflito e pecaram um dia e não se arrependeram estarão ali naquele grupo que serão exterminados para sempre. Conforme revelado em Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 15. Portanto, o assunto da ressurreição deixa enterrado por vez essa crença absurda do espiritismo. É acreditar em espiritismo quando você acredita que a composição humana é divisível, que o que você entende por espírito sai e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para qualquer lugar, ou vai para reencarnar. Isso é espiritismo, crença que o espírito, que na realidade é o fôlego de Deus, vive sem o corpo. Não, vive nele, em Deus. E ele deu uma porção dele para nós.
Por isso que Cristo fala que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Porque ao virar as costas para a vida, está virando de cara para a morte. Olhando para Deus, estamos de frente com a vida. Porque Ele é o doador da vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, o livro selado. Analisando Daniel 12, 4, ali está dito para Daniel o seguinte: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e o livro, até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra, mas a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. Irmãos, presta atenção aqui que o Daniel está falando. O que ele está escrevendo para selar. Ele usou a expressão fim do tempo. Porque as coisas que ele está revelando aqui, nesse contexto, como do verso 1, que ele está falando de Miguel levantando, isso vai ser no fim do tempo, e não no tempo do fim. O tempo do fim, esse período, está intimamente relacionado com 1260 anos, com 1290 anos e com 1335 anos, que nós vamos ver agora no próximo tema. Esse sim está relacionado com o tempo do fim. E tempo do fim, como nós já vimos anteriormente, é o período que vai desde o ano de 1798, quando a supremacia papal foi brecada por Napoleão Bonaparte, onde o general Aubertier foi lá e prendeu o Papa Pio VI e parou, encerrou com 1260 anos de perseguição, até então o início do que está sendo dito aqui em paralelo, nesse verso 4 do capítulo 12, que está sendo dito em paralelo com esse fim do tempo, algo também que aconteceria relacionado com o tempo do fim, que é a ciência se multiplicando dentro desse período. E o conhecimento pleno sobre as obras de que Daniel estava aqui escrevendo, que são obras estritamente apocalípticas e escatológicas, que muitos aprofundaram nesse estudo e conseguiram entender. Como José Wolff, no Oriente Médio, Manuel Lucanza, na América do Sul, Guilherme Miller, nos Estados Unidos, junto com vários outros estudiosos desses tempos. Esses que se valeram da Bíblia Sagrada, das informações escritas na Bíblia Sagrada, e com estudos de estudiosos que não conseguiram concluir muita coisa, mas deixaram peças de quebra-cabeça quase montada, como Felipe Miller, Orlando Savonarola, Martim Lutero e vários outros de tempos mais antigos, tinham feito estudos grandiosos e conseguido aproximar em várias compreensões. Agora, dentro do tempo do fim, entre 1798 a 1844, esses indivíduos aqui e mais alguns conseguiram, pela graça de Deus, avançarem no entendimento dessas profecias e decifrarem a maior parte desse contexto revelado no livro do profeta Daniel, que até então tinha ficado escuro, completamente fechado ao entendimento de todos os grandes cérebros que tentaram entender isso no passado. E isso, lembrando também que se você buscar quando que foi que aconteceu as explosões científicas e tecnológicas na história do planeta Terra, foi exatamente de 1798 a 1844. A explosão, o pico das explosões, de lá para cá se tornou uma rotina. Esses avanços tecnológicos e científicos que nos traz em 1844, o planeta Terra se tornou um sol, comparado com períodos anteriores, de tanto conhecimento na mente, tanto do ponto de vista teológico e bíblico, como do ponto de vista científico. Indiscutivelmente, é incontestável isso. Por isso tem diferença entre tempo do fim com o fim do tempo. Tempo do fim é esse período de 1798 a 1844. De 1844 para frente, até os dias de Miguel se levantar, lá é fim do tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Estamos aguardando a volta de nosso Senhor, como aqui revelado pelo profeta Daniel. Aí sim, entramos no sexto tema, que é o tempo de espera. Analisando Daniel 12, de 5 a 13, aqui mergulhamos nos 3 cronogramas de tempo envolvidos aqui dentro do contexto dessa profecia. O primeiro deles, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que são os 1260 anos, que aconteceu dentro dos 2300 anos. Incrível! Está aí revelado dentro do contexto de Daniel. O segundo e o terceiro ciclo de tempo apontado aqui,
que são os 1290 e os 1335 anos, todos começam num único ponto de partida. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecido a abominação desoladora. Daí adiante, aí haverá 1290 anos, ou 1900, aqui na profecia 1290 dias, mas que se aplica Ezequiel 4:6, que um dia é um ano. Então nós logo temos como nos 1260 dias também são anos. Então tudo dentro dos 2300 anos. Acontece os 1260 e acontece aqui os 1290 e os 1335 anos, que logo em seguida. Esses 1290 e os 1335, todos partindo do mesmo ponto de partida, que é o tempo em que o holocausto contínuo foi tirado e estabelecida a abominação desoladora. E aí é o X da questão. Em estudos anteriores, eu havia concluído que essa abominação desoladora teria sido estabelecida a partir do ano 34 da era cristã, quando o cristianismo definitivamente foi rejeitado pelo povo judeu. E de forma oficial, esse povo de Deus agora perseguia os que aceitaram o sacrifício de Cristo, que morreu por eles. Veio para que eram seus e os seus não quiseram. Eu não conseguia ver outra forma de entender esse ponto de partida a não ser o ano 34. Mas de maneira muito feliz, aqui o autor dessa lição conseguiu posicionar o ano 508, que foi quando Clovis, rei dos francos, converteu à fé católica. E comparando com Daniel capítulo 8, ele comenta que descobrimos que o sacrifício diário se refere à intercessão contínua de Cristo, que foi substituída por um sistema falsificado de adoração. A conversão desse rei franco, nós estamos falando de rei franco, nós estamos falando dos franceses. 508 foi 30 anos antes de iniciar o período então de supremacia papal definitivo, e daria sustentação para que no ano 538 a Igreja Católica então pudesse perseguir os protestantes, coisa que acontecia durante 1260 anos, e lá na França, por incrível que pareça, seria o pior lugar, porque lá eles perseguiriam as Bíblias, juntariam em Paris durante 3 anos e meio e colocaria fogo nas Bíblias. Realmente uma abominação desoladora foi praticada com esse ato. Dentre todos os atos da perseguição empreendidos por esse movimento, chamado então de segunda besta do Apocalipse, a besta que sobe do abismo, que em 22 páginas o grande conflito também entra e aborda sobre essa questão. E se partirmos desse ano então, 508, os 1290 anos vai concluir exatamente em 1798, quando então termina a perseguição, que estava intimamente relacionado justamente com Napoleão Bonaparte, da França, prendendo o Papa Pio VI. E os 1335 anos, que tem o mesmo ponto de partida, que é o ano 508, vai chegar o ano de 1843, o momento em que Guilherme Miller explodiu com as pregações de entendimento do livro do profeta Daniel, que o principal foco era a volta de Cristo. Infelizmente, ele acabou cometendo o erro de confundir o santuário celestial com o planeta Terra. Ele entendeu, porque lá em Daniel falando que rios de fogo, né, naquele juízo estava acontecendo, olhou para 2 Pedro 3, de 8 a 12, os elementos ardentes se fundirão, entendeu que o santuário era a terra, que Jesus estaria voltando. Mas Jesus estava apenas passando do lugar santo para o Santíssimo e iniciando o juízo revelado em Daniel, capítulo 8, verso 14, em Daniel 7 e assim sucessivamente. Mas, com o momento do período milerita foi entendido, ficou fechado de forma brilhante a compreensão desses dois períodos de tempo, que em quase 40 anos que eu vivo essa fé, nunca vi nenhuma lição em lugar nenhum, ninguém tratar da interpretação ou comentar sequer, tentando interpretar esses dois períodos de tempo, 1290 anos e 1335 anos. E de forma brilhante esse servo de Deus aqui colocou essa mensagem
e que não tenha a menor sombra de dúvida sobre essa questão, sobre esse entendimento. E o sétimo tema, uma visão muito clara. O que nós temos revelado aqui no Grande Conflito, página 356, diz o seguinte: o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período de domínio do homem do pecado. Esse homem do pecado, que também é denominado ministério da injustiça, filho da perdição e iníquo, representa o papado, que conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período que terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Uma visão muito clara, realmente. Que Deus abençoe a mim e a você, meus irmãos. Que o que nós entendemos com a revelação e estudo do livro do profeta Daniel, que são mensagens apocalípticas e escatológicas impressionantes, possa nos levar a compreender também todo o contexto bíblico que nós temos buscado a cada dia, que o Senhor tem nos enviado através do estudo das lições que nós temos estudado constantemente. Na lição do próximo trimestre, estaremos aprendendo a mergulhar no contexto amplo, de um modo geral, na Bíblia Sagrada, onde a primeira lição será justamente a singularidade da Bíblia. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos realmente abraçarmos com esse contexto maravilhoso que nos dá sustento para a nossa fé todos os dias. Senhor Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E muito obrigado pelo alimento que Tu tens enviado há quantos e quantos anos para o Teu povo, para nos sustentar e nos fazer andar firmes na fé em Ti, buscando o devido preparo para encontrarmos contigo naquele grande dia nas nuvens dos céus. Perdoe nossos pecados e fortaleça a nossa fé e nos capacita a entender e a ensinar para cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.